Olá, eu sou a professora Antónia, ao meu lado está o professor Márcio. Vamos ser os professores de matemática do 3º e 4º ano nas próximas semanas. Olá, amiguinhos. Nós hoje vamos ter o tema dos horários. Vamos trabalhar alguns horários durante a nossa aula. Vamos ler e interpretar algumas situações do nosso dia-a-dia. Para nos ajudar na nossa aula, temos dois amiguinhos que nos vão colocar algumas questões. Temos o Miro, que é um aluno de 7º ano, e a sua irmã, a Mirita, que é uma aluna de 4º ano. A Mirita tem alguma coisa para nos dizer? Olá, eu sou a Mirita e quero com o meu irmão brincar, ajudar a mãe e o cão passear. Será que me podes ajudar? Será que vamos conseguir ajudar a Mirita? Mas eu acho que o irmão tem alguma coisa para também nos dizer. Olá, eu sou o Miro e também eu quero contigo partilhar. Tempo para podermos brincar. Estudamos em tempos diferentes, mas disso estamos cientes. Então agora a Mirita e o Miro têm um desafio para nos propor, a ver se somos capazes, ao longo desta aula, de conseguirmos ajudá-los a resolver o problema que nos vão propor. Queremos passear o nosso cão. Ajudar a nossa mãe e brincar. Queremos fazer estas coisas juntos. Será que nos podes ajudar? Muito bem. Então, eles os dois têm atividades para fazer em conjunto, mas não sabem muito bem como fazê-las durante os dias da semana. Mas eu acho que para os ajudarmos, precisamos primeiro de fazer uma pequena revisão sobre as horas e os nossos horários. Vamos então ver um documento adaptado da GAI-Livro. No relógio analógico, aquele que nós utilizamos no dia-a-dia, temos dois tipos, o analógico e o digital. O analógico é aquele que nos mostra os ponteiros do relógio. O ponteiro menor mostra-nos as horas e o ponteiro maior mostra-nos os minutos. O ponteiro menor tem que dar... O ponteiro das horas, que é o menor, dá 2 voltas completas ao mostrador do relógio durante um dia. O ponteiro dos minutos, que é o maior, terá que fazer esse caminho 24 vezes. Ou seja, dá 24 vezes a volta ao mostrador do relógio. Tal como a professora Antónia referiu, 1 hora tem que passar quando o ponteiro dos minutos der uma volta completa. Ou seja, 1 hora passaram 60 minutos. Mas, se o ponteiro dos minutos apenas se deslocar do 12 até ao 3, cada espaço entre os números são 5 minutos, logo, do 12 até ao 3 passaram apenas 15 minutos. Ou seja, passou 1/4 de hora, que são 15 minutos. Para nós podermos ter 1 hora completa, precisamos de 4/4 de hora. Ou seja, cada espaço que vemos aqui por cor representam 15 minutos. 4/4 de hora, temos 60 minutos, ou seja, 1 hora. Quando o ponteiro dos minutos se desloca do 12 até ao 6, ele andou 30 minutos. Logo, dizemos que ele andou meia hora. Quando ele percorre este espaço 2 vezes, ou seja, 2 meias horas, temos 1 hora completa, ou seja, temos 1 hora, 60 minutos. 30 mais 30 minutos. Agora que já fizemos a revisão das horas, vamos ajudar o Miro e a Mirita no problema que eles nos colocaram no início da aula. Vamos ver se conseguimos ajudá-los a fazerem algumas coisas em conjunto. Para isso, começamos por observar o horário das aulas da Mirita, que anda, tal como vocês, no 4º ano. Muito bem. Então, a primeira questão é: será que as aulas começam todas à mesma hora? Então vamos lá ver.
Se pretendemos saber de todas as aulas e todos os dias, nós precisamos de ver caso a caso em cada dia. Lembrar que os nossos horários têm uma linha importante em cima, onde mostra os dias da semana em que temos aulas. Ter atenção que não há aulas ao sábado e ao domingo, logo não precisamos que os dias da semana, esses de sábado e domingo, apareçam no nosso horário. Vai de segunda a sexta-feira. Na primeira coluna temos todos os tempos a que as aulas ocorrem. Então temos que ver dia a dia. À segunda-feira temos a aula de português, que é a primeira que acontece nesse dia, às 10h20. Se formos à coluna da terça-feira, já vemos que a primeira aula que a Mirita tem é a Educação Artística. E essa aula começa às 9h40. Para saber a de quarta-feira, precisamos de ir à coluna da quarta-feira. A quarta-feira começa com a disciplina de português e essa disciplina começa às 10h20, tal como na segunda-feira. À quinta-feira, vemos que, tal como na terça, as aulas da Mirita começam mais cedo. Começa com a Educação Artística às 9h40. Na coluna da sexta-feira, a única aula que a Mirita tem é o inglês e esta disciplina começa às 10h20. Então, já conseguimos ajudar a Mirita na sua questão se as aulas começam todas à mesma hora? O que é que a professora Antónia acha? Olhando para o horário da Mirita, vemos que à terça e à quinta-feira as aulas dela começam a uma hora diferente. Começam às 9h40. Ao contrário da segunda, da quarta e da sexta, que começam às 10h20. Por isso, não, as aulas da Mirita não começam todos os dias à mesma hora. Muito bem. Vamos a outra questão. Será que a aula de matemática à quarta-feira, a que horas começa? E a que horas termina? Então vamos ver. Então, a aula de matemática, se nós pretendemos à quarta-feira, temos que ir à coluna da quarta-feira ver a disciplina de matemática. E o seu horário está na primeira coluna, começando às 11 horas. Termina às 11h30. Então, as duas primeiras questões, quando começa e quando termina, estão escritas na primeira coluna. Começa às 11 horas e termina às 11h30. Professora Antónia, e qual a duração desta aula? Então, professor Márcio, se a aula da Mirita começa às 11 e termina às 11h30, das 11 até às 11h30 passaram 30 minutos. É a duração da aula de matemática. Meia hora, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos a outra questão. Agora, em relação ao horário do Mirito. Para eles poderem fazer as atividades em conjunto, precisamos de ver também o horário do Mirito. O horário dele tem uma cor diferente, o azul, porque pertence ao 7º ano. Então vamos lá ver a primeira questão. Será que as aulas começam todas à mesma hora? Então, tal como fizemos para a Mirita, temos que também analisar o horário do Miro. Vamos começar pela segunda-feira e vemos que à segunda-feira a primeira aula do Miro é português e essa aula começa às 14 horas. Para podermos ver o dia seguinte, terça-feira, temos que ir à coluna da terça-feira e vemos que a primeira aula do Miro é Educação Artística. Esta aula acontece no período da manhã e começa às 9h40 da manhã. Na quarta-feira, o Miro volta a ter aulas só depois do almoço. A primeira disciplina é Ciências Naturais e começa às 14 horas. À quinta-feira, semelhante ao da terça, o Miro começa com a Educação Artística e essa aula começa às 9h40. Se repararmos, a sexta-feira é o dia mais preenchido para o Miro. As aulas começam às 14 horas, mas é o dia que ele tem muitas disciplinas. Coitado. Oh, professora Antónia, então, e as aulas começam todas à mesma hora? Eu acho que não.
Eu Então acho vamos que ver. não. Podemos ver que temos a educação artística à terça e à quinta-feira, que começa às 9h40. Próxima questão. Então, e a aula de educação artística à terça-feira? A que horas começa e a que horas acaba essa aula? Então vamos ver. A aula de educação artística de terça-feira, temos que ir à coluna da terça-feira e verificar o seu horário. Tal como aconteceu com a Mirita, conseguimos ver a hora de início e a hora de fim da aula. A aula começa às 9h40 e termina às 10h10. Então, e quanto tempo dura esta aula, professora Antónia? Então, é assim, das 9h40 até às 10 horas passaram 20 minutos. Como bem. não termina às 10, termina às 10h10, vamos lhe juntar mais 10 minutos, significa que a educação artística, tal como a matemática, também dura 30 minutos ou meia hora. Muito bem. Então, vamos ver a seguinte questão. Como a aula de educação artística dura 30 minutos, numa semana, qual será a sua duração? Então vamos ver. Se a aula de educação artística acontece à terça-feira e à quinta-feira, e cada uma delas tem a duração de 30 minutos, então, espera lá, 30 mais 30 dá 60 minutos. Que é o mesmo que... Uma hora. Exatamente. Muito bem. Então, a aula de educação artística tem a duração de uma hora. por semana. Olha, acho que nos enganámos neste horário. Pois é, temos aqui 2 retângulos pintados de 2 cores. Fui eu que pintei metade e o professor Márcio pintou a outra metade. Não. Não. Então porquê é que serão estes 2 retângulos pintados com 2 cores? Professora Antónia. Porque acontece que tanto o Miro como a Mirita se encontram nestas 2 aulas. Ou seja, eles têm a aula de educação artística em conjunto. Boa. Então já conseguem fazer algumas aulas ao mesmo tempo. Educação artística. Mas não era essa a questão deles. Eles queriam fazer outras atividades fora das aulas. Então temos que continuar a ver os horários. Exatamente. Muito bem. Então eles têm educação artística ao mesmo tempo. Podem fazer os trabalhos em conjunto. É giro. Então vamos lá. Se eles quiserem passear o cão 10 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, quantos minutos por dia é que eles vão passear o cão? Como é que fazemos isto? Então vamos ter que juntar 10 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, dá um total de 25 minutos. Então vamos ver quando é que eles o podem fazer. Temos que olhar para os espaços que estão em branco no horário e para eles conseguirem passear o cão nestes espaços em branco. Não podem ocupar os espaços coloridos porque são espaços de aulas. Muito bem. Então e será que eles conseguem passear o cão à sexta-feira entre as 16 e as 17 horas? Então vamos ver. Se precisamos de saber a sexta-feira, temos que ir à coluna da sexta-feira e depois verificar no horário que pretendemos entre as 16 e as 17 horas. Em relação ao horário, o Miro tem aulas neste período, mas não ocupa todo o tempo que queremos. Ele termina a aula de escrita às 16h30 e tem ali um espaço livre. Será que eles conseguem passear o cão nesse momento? Como nós há pouco vimos, eles da parte da tarde só querem passear durante 15 minutos. Como há aqui um espaço entre a aula de escrita e a aula de alemão, ou seja, eles têm um espaço livre entre as 16h30 e as 17h20. Por isso, dá perfeitamente para eles passearem o cão à sexta-feira, entre as 16 e as 17 horas. Muito bem. Então, tem a mesma explicação. E tal como estamos condicionados a ficar em casa, temos que ajudar nas tarefas lá em casa. Então, e se eles quiserem ajudar a mãe 30 minutos por dia, a que horas o podem fazer à terça-feira antes do almoço? Em relação ao nosso horário, temos um espaço aqui a meio, todo branco, que é o espaço do almoço. Então, professora Antónia,
Será que eles podem ajudar a mãe? Mais uma vez, vamos ter que olhar para o horário deles e reparar neste espaço aqui todo, que é o que está em branco. Portanto, se está em branco, significa que eles não têm aulas. Certo. Acabam as aulas às 11h30 e só vão almoçar às 13h30. Em qualquer um destes dias, eles podem ajudar a mãe durante 30 minutos. Por isso, também o podem fazer à terça-feira. Têm várias opções para o fazer. Até podem escolher qual o tempo em que o querem fazer. Importante é ajudar. Exato. E podem ajudar até mais de 30 minutos, se assim o entenderem. Muito bem. E a que dias da semana eles podem brincar juntos a partir das 16 horas? Se não pergunta um dia específico, temos que os ver todos. Então, vamos lá ver. À segunda-feira, depois das 16, eles têm o espaço livre. À terça-feira, mesma coisa. Também está livre. E à quarta, professora Antónia? Também, assim como à quinta. Portanto, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, a partir das 16 horas? Das 16 horas, das 15h50, se eles precisarem aqui de 10 minutos para ir à casa de banho. Portanto, a partir das 16 horas, eles podem brincar juntos. É só escolher o dia, qualquer um destes dias. O problema está aqui, professor Márcio. Eu acho que sim. À sexta-feira, eles tinham um momento em que iam passear o cão, depois da escrita e antes da disciplina de alemão. Mas olha, é a partir das 16 horas. Achas que depois das aulas do Miro, eles podem brincar juntos? Podem, até porque os dias estão maiores, a partir das 17h30, ainda à luz do sol, logo eles podem aproveitar. Mas atenção, só depois da aula de alemão, porque no espaço que está entre a aula de escrita e a aula de alemão, eles já vão passear o cão. Portanto, só mesmo depois do alemão é que eles podem brincar juntos. Podem brincar todos os dias, mas à sexta-feira tem ali uma pequena regra. Exatamente. Muito bem. Então, conseguimos ajudar o Miro e a Mirita nas suas tarefas, naquelas que eles queriam brincar em conjunto. Mas, tal como eu disse, temos vários tipos de horários, várias atividades que temos durante o nosso dia-a-dia e temos que saber ver esses horários. E trazemos de uma localidade com as paragens de vários transportes públicos nessa localidade. Portanto, ao olharmos para este horário, nós podemos ver que existem na primeira coluna os locais das paragens e depois, nas outras colunas, seguem os diferentes transportes públicos e as horas a que param nas paragens. Se olharem para a coluna do autocarro, veem que ele para em todos estes locais. Mas o metro já não acontece, assim como o comboio. Temos que nos lembrar também que o metro e o comboio são uns transportes que precisam de umas vias de comunicação especiais. Eles andam em cima de carris. É diferente do autocarro. Portanto, se calhar não é tão fácil o metro e o comboio fazer tantas paragens como o autocarro. Bem, então agora vamos ver algumas questões adaptadas da escola virtual sobre este horário que vimos dos transportes públicos. Professora Antónia, se estiveres às 10h30 na paragem da biblioteca, qual é o transporte que podes apanhar? Então, vou ter que consultar o horário para isso. Muito bem. Portanto, o meu local de paragem é a biblioteca e eu quero, a hora é às 10h30 minutos. Então eu vou olhar para o autocarro e chego à conclusão que o autocarro está na biblioteca às 10 horas. Não me serve. O metro, será? Tem o horário que diz ali, mas será que posso escolher outro? Temos que ver todas as hipóteses. O comboio está lá perto, mas não. Não é o é horário às 10 horas e 25 minutos. É 5 minutos antes da hora a que eu estou despachada. Logo, se eu estiver às 10h30 na paragem da biblioteca,
eu tenho que apanhar o... Vamos lá ver. Acertaram? Era o metro, muito bem. Sim, senhor. Então agora vamos ver. E para ires ao supermercado, qual será o transporte que podes apanhar? Então, Vá, precisamos vamos de nós ver. mais uma vez. precisamos de ver a paragem do supermercado. Olha, mas aqui não tem horário. O que é isto? Será que aqueles transportes não passam lá? Pois não. Então, o único transporte que passa no supermercado e que está registado no horário é o Autocarro. autocarro. Então, e se eu quiser apanhar o transporte mais rápido? O que é que eu vou apanhar? O autocarro, o metro ou o comboio? Deixa-me lá ver. Então, se o autocarro para em todos os locais, se calhar vai demorar um bocadinho. O metro, há só um local que não para, que é o supermercado. Então, deixa-me ver. O comboio, se calhar anda mais rápido que os outros. Vamos Então. ver a que horas é que ele começa. 10h25. E a que horas termina? Às 10h40. Em relação ao metro, ele termina mais cedo, porque o metro termina às 10h55. Então, qual é o transporte mais rápido? Eu apostava no... Tu acertaste. No comboio. Muito Boa. bem. Então, e se fores... Ao mercado. Ao mercado. Para Às estar lá às 10h55, precisamos de verificar a paragem do mercado e, novamente, observar as horas que precisamos. Neste caso, era às 10h55. Então, vamos ver. No mercado, às 10h50, passa o autocarro. Mas não é o horário que nós queremos. Às 10h55, temos aqui uma igual que nós queremos. O metro. E o comboio? O comboio já passou às 10h40. Então, professora Antónia, qual seria a tua resposta? O metro. E aposto dos nossos amigos também. Eu também acho que sim. Eles também responderam bem. O metro. Muito bem. Agora, vamos ver se vocês conseguiram perceber um pouco da nossa aula com este quiz. A que horas se levanta o Miro? Olhem com atenção para o relógio. Boa! 7h10. Vamos ver o segundo. Quanto tempo falta para a Mirita iniciar as aulas às 10h20? Vejam bem o relógio. Muito bem, 10 minutos. Certo? Quantas horas está aberto o centro comercial ao domingo? Atenção, olhem bem para o horário de funcionamento, é só ao domingo. Vejam a que horas começa e a que horas abre e a que horas encerra. E vamos contar. Boa, são 15 horas que o centro comercial está aberto, ao domingo. Vamos ao quarto exercício. A que horas termina o espetáculo dos golfinhos, que inicia às 11 horas? Atenção, é só o espetáculo dos golfinhos e dura 30 minutos. Certo? 11h30. Observa o bilhete de cinema. A que horas começará o filme? Vejam bem a hora em que começa o filme.
21 horas e 20 minutos. Vamos ao sexto. Em que dias esta farmácia só estará aberta no período da manhã? Vejam bem, só precisamos do período da manhã. Qual será a resposta certa? Será que acertam? Boa! Domingos, e feriados. Muito bem. Muito bem. Então, agora que vimos estas atividades, então vamos ver. O que é que aprendemos hoje? O que é que já falámos? Os horários têm colunas e linhas com os dias da semana e diferentes horas das atividades. Lembram-se? Tem as colunas que têm os horários e os dias da semana em cima. Nem sempre é assim, depende, mas a maioria vem desta forma. Temos que consultar horários para sabermos as aulas que temos e os dias da semana em que ocorrem, que é para não falharmos nenhuma aula. É importante estarem lá para aprender. E termos atenção a levarmos os livros que precisamos e os materiais, exatamente. Senão corremos o risco das coisas não correrem bem. Então, e se quisermos utilizar os transportes públicos, também temos que ver os seus horários. Muito bem. Então, agora, vamos-vos propor o desafio de casa. Ok. Este desafio que nós vos vamos propor, pretendemos que vocês o consigam resolver e pedir ajuda a quem tiverem lá em casa, ao pai, à mãe, à tia, à irmã, seja a quem for. Reparem no desafio. Portanto, a que horas deves iniciar a confecção de uma sobremesa para o almoço, mas, atenção, temos que ter em atenção estes 3 pormenores que aqui estão. O almoço será servido às 13 horas e 30 minutos. A sobremesa demora 30 minutos a confeccionar, ou seja, a fazer, e necessita, no final, de estar 15 minutos no frio, que é para ficar bem gostosa para vocês poderem comê-la ao almoço. Portanto, é preciso que tomem atenção a todos estes pormenores. Com calma, pensem bem. Vamos repetir. Portanto, a que horas deves iniciar a confecção de uma sobremesa para o almoço, sabendo que o almoço será servido às 13 horas e 30 minutos. A sobremesa demora 30 minutos a confeccionar e ainda necessita de estar 15 minutos no frio. O que nós pretendemos é que vocês nos indiquem uma hora a que devem começar esta sobremesa. No início da próxima aula, nós faremos a correção deste desafio. Portanto, o que nós pretendemos é realmente que nos digam a que horas devem começar a sobremesa, volto a referir, não esquecendo estes 3 pormenores. Atenção, precisam de começar a almoçar com a vossa família às 13h30. Mas, para confeccionar, para fazer a sobremesa, precisam de ter tempo. E esse tempo, relembramos, são 30 minutos para a fazer e mais 15 minutos no frio. Já ajudaram a fazer alguma sobremesa aí em casa? De certeza que sim. Isso não vai ser dificuldade para vocês. Podem fazê-lo mais cedo. Vejam lá em que horas é que poderão fazê-lo. Portanto, quando se sentarem à mesa com a vossa família, a sobremesa já teve que estar pelo menos 15 minutos no frio. E isto é muito importante, porque se não respeitarem este tempo de frio, depois quando forem comer a sobremesa, se calhar Eu acho que já não está muito boa. não fica tão agradável como seria o desejável. Bom, professor António, Estamos